Galera, tudo bom? Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estática, tá? A gente vai ver o que significa estática. A gente já viu força, já viu trabalho, já viu energia e agora a gente vai trabalhar com estática, ok? Vamos lá. O que seria estática? Para começar a falar de estática, eu tenho que dizer o que é equilíbrio. No caso aqui é o equilíbrio de um ponto material. Lembra que eu falei para vocês lá no início, acho que foi a primeira ou a segunda aula, eu falei para vocês a diferença de ponto material para corpo extenso. O ponto material, naquela época, eu falei para vocês que seria algo que tem uma dimensão desprezível diante do meu ambiente, né, diante do meu sistema. Então aqui, o que seria o equilíbrio de um ponto material? Através da primeira lei de Newton, que a gente já viu, né, que é a lei da inércia, a gente estabelece a resultante das forças. Lembra de força? Resultante de forças? Então, a resultante de forças é a soma de todas as forças que agem no meu corpo. Aqui eu tenho um exemplo, que tem um cubinho, e eu tenho aqui duas forças agindo nesse cubinho, que é essa força aqui, que seria uma força de tração, tá? E aqui seria a força peso. Então, o que está acontecendo aqui? Essa força T, ela é igual à força peso. P igual a T, tá vendo? Quando essa força aqui é igual a essa, elas vão se anular. Porque lembra, força é um vetor. Se força é um vetor e esse aqui está para cima e esse aqui está para baixo, eles se anulam. Ou seja, isso significa que a resultante das forças está dando zero, tá? E isso vai dizer que meu corpo está em equilíbrio. Gente, um corpo está em equilíbrio. Teve uma vez que eu perguntei para vocês se vocês sabiam o que era um corpo em equilíbrio e muita gente me respondeu que é um corpo que está em repouso. Não necessariamente. Para estar em equilíbrio, meu corpo ele pode estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Lembra o movimento retilíneo uniforme? Onde eu tenho velocidade constante. Então, ele pode estar em movimento, só que com velocidade constante, ok? Aqui. Vocês vão agora ver uma coisa nova para vocês, que no caso da prova de vocês cai um pouco mais conceitual do que conta. Mas quando cai conta, cai uma coisa muito simples, tá? É o conceito de torque ou momento de uma força. Eles significam a mesma coisa, tá? O que seria torque? A gente trabalha com torque o dia inteiro. Na nossa casa, em qualquer lugar, a gente vê o torque. O que é o torque? Você aplica uma força em algum corpo e essa força que você está aplicando nesse corpo vai fazer o corpo rotacionar, tá? É qualquer força que você aplica em algum lugar e quando você aplica neste corpo, esse corpo ele rotaciona, ou seja, ele gira. Aqui tem um exemplo, eu tenho uma barra e nessa barra aqui, ela está presa num eixo, que eu chamo de ponto de rotação ou eixo de rotação. Eu vou aplicar uma força aqui, ó, como se fosse a maçaneta da porta. Vou fazer uma força para baixo. Quando eu fizer essa força, ele vai, ó, girar. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de torque. Eu aplico uma força, essa força é aplicada a uma certa distância do eixo de rotação e aqui eu rotaciono o meu corpo, tá? No caso, o sentido de rotação é para cá, porque se eu aplicar a força aqui, a barra vai fazer assim, né? Agora, se eu aplicasse para cima, a barra ia girar para lá. O sentido de rotação ia ser contrário. Bem, equilíbrio de um corpo extenso. Eu já falei do equilíbrio de um ponto material, o torque. O que seria o equilíbrio de um corpo extenso? Gente, corpo extenso, lembrando lá daquelas nossas primeiras aulas, corpo extenso é um objeto que a dimensão dele é muito relevante, ou seja, ela é importante no ambiente que ele se encontra, tá? Eu tenho que levar o tamanho do meu objeto em consideração. Então, quando eu for calcular alguma coisa, eu tenho que levar em conta a soma das forças, que ela tem que ser igual a zero, ou seja, todas as forças que estão agindo aqui, elas precisam ser, a soma delas precisa ser igual a zero, e a soma dos momentos, ou torque, né, tem também que ser igual a zero. Aqui é só um exemplo, onde eu tenho esse triângulo. Esse triângulozinho aqui, ele seria o apoio da barra, tá? Geralmente, nos exercícios, vocês vão ver que tem um triângulozinho que a gente chama de ponto de apoio. É onde a barra está sendo apoiada. E aqui eu tenho uma barra. Nessa barra, eu tenho dois cubinhos. Nesses dois cubos, eles têm o peso, né? Que está para baixo. Esse P aqui, ele demonstra o peso da barra, porque ele é um corpo extenso.
Se é um corpo extenso, a minha barra ela está sendo levada em consideração, tá? O peso dela está sendo levado em consideração. E essa aqui, ó, adivinha, força normal. Lembra da minha força normal? Força normal, ela só existe quando eu tenho contato com alguma coisa. A barra, ela está em contato com o meu ponto de apoio. Então, essa força normal, ela está existindo, ok? Mais pra frente, a gente vai ver como que eu calculo esse tipo de coisa. Alavancas. Agora sim começa a parte que mais cai para vocês na prova do Cefet e na prova do Setur, que é a parte de alavancas. Mas o que seriam alavancas? Gente, alavanca é um dispositivo que ele serve para facilitar o seu trabalho, né? Para você minimizar a força que você utiliza para exercer determinada coisa. Então, eu tenho 3 tipos de alavanca: interfixa, interpotente e interresistente. Aí você já tem que pensar. A palavra por si só, ela já diz. O que seria inter, gente? Inter aqui significa entre. Então, interfixa é quando o seu ponto de apoio, né, o que fixa o seu objeto, ele está no meio das outras forças. Interpotente é quando a força que você faz, né, a potência, a força que você faz, ela está entre as outras forças. E interresistente é quando a força de resistência, porque o objeto, você vai fazer uma força no objeto, o objeto ele vai reagir a essa força, né? Então, quando o objeto reage a essa força, eu tenho uma força resistente. Essa força resistente vai estar entre as outras forças. Aqui, ó, interfixa. É quando o meu ponto de apoio se encontra entre a força potente e a força resistente. Tá vendo aqui? Eu tenho o triângulo, que é o meu ponto de apoio. Ele está entre a força potente, que é onde eu faço a força, e a força resistente, que é a resistência do meu objeto. Interpotente é quando a minha força potente ela se encontra entre a força resistente e o ponto de apoio. E a interresistente é quando a minha força resistente se encontra entre o ponto de apoio, ponto de apoio e a força potente, ok? Bem tranquilo. Aqui eu tenho alguns exemplos de tipos de alavancas, tá? Interfixas, eu tenho a tesoura, por exemplo, onde aqui no meio da tesoura, né, onde ela é fixa, onde tem esse parafuso, é o ponto de apoio. Então, se o ponto de apoio está no meio, ela é interfixa. Aqui onde eu faço a força, né, e aqui é a resistência. Aqui eu tenho o martelo, quando eu apoio o martelo. Isso aqui, não sei muito bem o que é, mas parece uma máquina que prende um treco aqui para ficar puxando aquela, tipo aquela escavadeira. Interresistente é aquele negocinho de quebra-nozes que a gente usa muito no Natal, para quebrar as nozes, né? Aqui eu tenho carrinho de mão. E aqui, ó, um exemplo muito importante. Os nossos pés são interresistentes, tá? Interpotente, aqui o pegador de macarrão. A vara de pescar, tá? Que ela é interpotente. E o nosso braço. Aqui eu tenho o nosso braço, ele também é interpotente. Aqui são só alguns exemplos de algumas alavancas que a gente utiliza muito no dia a dia. Vamos aos exercícios. Vamos lá. No nosso cotidiano, as alavancas são frequentemente utilizadas com o objetivo de facilitar algum trabalho ou para dar alguma vantagem mecânica, multiplicando uma força. Dependendo das posições relativas do ponto fixo ou do ponto de apoio de uma alavanca, em relação às forças potentes e resistentes, elas podem ser classificadas em 3 tipos: interfixa, interpotente e interresistente. As figuras mostram os 3 tipos de alavanca. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, ele mostrou a vara de pescar e ele já disse para você onde fica o apoio, porque a partir do apoio você já consegue ver mais ou menos. Ele falou que o apoio fica aqui, na vara de pescar. Aqui ele botou o martelo, onde fica o apoio, e aqui ele botou o carrinho de mão. A situação A, B e C, que seriam essas situações aqui, representam quais tipos de alavanca? Tranquilo, né? Botei até no slide anterior, vamos ver. Ó, vara de pescar é interpotente. Martelo é interfixa e o carrinho de mão é interresistente. Então aqui, ó, interpotente, interfixa, interresistente seria a nossa letra
C, interpotente, interfixa e interresistente. Letra C, bem tranquilo, né? Esse tipo de questão, gente, já caiu em várias provas, tanto do Cefet quanto do Setur. E é muito simples, é uma questão totalmente teórica, basta você lembrar o conceito de interfixo, interresistente e interpotente, ok? Não pode esquecer. Vamos lá, vamos continuar. Vamos para outra questão. Teórica também. Quando a resultante de um sistema de forças aplicadas num corpo é nula, é porque o corpo... Vamos lá. Lembra que quando a gente estudou leis de Newton, que tinha as forças, resultante de forças? Aqui ele está perguntando, num sistema, quando as minhas forças aplicadas, quando a soma delas, né, for nula, o que isso significa? Vamos lá. Letra A. Significa que somente se movimenta com velocidade constante. Não, né? Porque ele pode sim se movimentar com velocidade constante, mas não somente. Então, cuidado com essas palavras, somente, nunca. Toma muito cuidado com isso. Essa aqui, ele pode se movimentar sim com velocidade constante, mas não somente isso, tá? Letra B. Repele o sistema. Não tem nada a ver com repelir, porque aqui a gente não está falando de cargas positivas e negativas, não tem nada a ver com isso, tá? Muda de direção de deslocamento. Também não. Quando eu tenho somatório de forças nula, eu não tenho nenhuma força fazendo o meu objeto mudar de direção, porque se está dando zero, eu não tenho a força para mudar de direção, ok? Está em equilíbrio. Sim, lembra que eu falei lá no início da aula? Se está em equilíbrio, a resultante das minhas forças tem que ser nula, tá? Letra E, somente está parado. Não, ele pode também estar parado. Então, a letra E e a letra A, está parado e em movimento com velocidade constante, ok, mas não somente, tá? Ele pode ou estar parado ou estar em movimento com velocidade constante. Então, a nossa resposta seria a letra D, está em equilíbrio, porque estar em equilíbrio significa que a soma das forças que atuam no seu sistema é nula, é zero, ok? Então, aqui seria letra D. Também, mais uma vez, é uma questão que já caiu muito, principalmente no Cefet, ele gosta de fazer essas pegadinhas de equilíbrio, de estar parado, de movimento de MRU. Então, lembrem disso, ok? Próxima questão, questão de conta. Vamos lá. Na figura a seguir, a ginasta possui massa de 54 kg e está em equilíbrio. O seu centro de gravidade está diretamente na vertical de P sobre o piso horizontal. O ponto P dista 0,9 metros de seus pés e 0,6 metros de suas mãos. O componente vertical da força exercida pelo piso sobre as mãos da ginasta vale adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu tenho aqui, nessa figura? Eu tenho aqui, ó, o centro de gravidade da minha ginasta, que é onde fica o centro de gravidade de todos nós, na altura do umbigo, mais ou menos. E aqui ele chamou de ponto P, tá? Tá vendo que ele dista, ou seja, ele está distante dos pés dela, 0,9 metros. E aqui estão as mãos dela apoiadas no chão. Ela quer saber a componente vertical da força exercida pelo piso nas mãos da ginasta. Porque a ginasta ela faz uma força no piso. Então lembra, pelas leis de Newton, se a ginasta ela faz uma força no piso, o piso também faz uma força na mão. E adivinha que força é essa? Força normal, que é a força de contato, tá? Então vamos calcular isso. Ah, professora, como é que eu calculo isso? Vamos lá. Como que a gente vai calcular? Lembra que eu falei para vocês que quando está em equilíbrio, que é o caso, porque ele falou aqui em cima, ó, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a soma dos seus torques, né, a soma das suas forças tem que dar zero. Então, ó, a primeira coisa que eu vou botar aqui, soma. Esse símbolo aqui, gente, significa somatório, tá? A soma dos meus momentos é zero. Mas não se preocupa com isso. O que vocês têm que saber? O que é o momento? Gente, momento ou torque é força vezes distância. É assim que eu vou calcular qualquer tipo de torque ou qualquer tipo de momento. Eu vou pegar a minha força e vou multiplicar pela minha distância, ok? Então, vamos lá. Bem,
primeira coisa, eu tenho que saber o que é meu ponto de apoio, né? Quem vai ser meu ponto de apoio? Meu ponto de apoio é aquele que eu vou pegar como referência, vai ser o meu zero. Então, meu ponto de apoio aqui é o pé. Então, eu vou partir do pé. E vou pegar todas as outras coisas. Vamos lá. O pé é meu ponto de apoio. E aqui o centro de gravidade é onde está o peso da ginasta. Então, eu vou fazer aqui, ó, peso da ginasta, que é a força, né, força-peso, vezes a distância que esse peso dela tá do pé. A distância do peso do centro de gravidade ao pé é 0,9. E mais a força da mão, né, do piso na mão, que eu já falei que é a normal, vezes a distância da mão até o pé, porque a gente pegou o pé como o parâmetro. Então, qual é a distância da mão até o pé? A distância da mão até o pé é o 0,6 mais o 0,9. Isso dá 1,5. Igual a zero. Ok? Ah, professora, mas está faltando alguma coisa. Sim, realmente está faltando alguma coisa. O que está faltando? Você precisa lembrar que isso aqui é vetorial, tá? Então, você tem que ter um parâmetro, já vou dizer para vocês. Tudo que está para baixo, as forças que apontam para baixo, você fala que é negativo. As forças que apontam para cima, você diz que é positivo. A normal, o piso faz uma setinha para cima, então eu chamei de positivo. Aqui, ó, eu vou botar o negativo. Por quê? O peso da ginasta aponta para baixo. É só você lembrar, peso, gravidade, puxa para baixo, tá? Então é negativo, ok? Agora eu vou ajeitar isso aqui. Se é negativo, eu posso, ó, passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então eu vou escrever N vezes 1,5 é igual ao peso da ginasta vezes 0,9. Pronto, ficou positivo, tá? Ah, mas quem é o peso da ginasta? Vamos ver. N é o que eu quero saber. Vezes 1,5. O que é peso, gente? Peso é massa, que no caso é a massa da ginasta, né? Vezes a gravidade, vezes 0,9. Então, N, que eu quero saber, vezes 1,5, vai ser... A massa dela é 54, ele deu lá no enunciado. Gravidade é 10 vezes 0,9. Pronto, agora é só eu pegar esse 1,5 e ó, passar para o outro lado dividindo. Então, meu N vai ser 54 vezes 10 vezes 0,9 dividido por 1,5. Quando você fizer essa continha, isso dá 324 newtons. Por que newton? Porque é força, tá, gente? Força normal. 324 newtons, isso é letra B de bola, tá bom, gente? Letra B de bola, 300. Repara ali que a letra D, ó, é 32,4. Então, cuidado na hora de fazer conta com vírgula, hein? Porque qualquer bobeirinha que você dá, você acha a letra D e já tinha errado a questão. Então, muito cuidado na hora de fazer conta, hein? Próxima. Essa questão aqui é uma questão que eu já vi em vários lugares. Pedi algumas coisas, diversas coisas diferentes. O Op Art, ou arte óptica, é um segmento do cubismo abstrato, que valoriza a ideia de mais visualização e menos expressão. É por esse motivo que alguns artistas dessa vertente do cubismo escolheram o mobile como base de sua arte. No mobile representado, considere que os passarinhos tenham a mesma massa e que as barras horizontais e os fios tenham massas desprezíveis. Para que o mobile permaneça equilibrado, conforme a figura, a barra maior, que sustenta todo o conjunto, deve receber um fio que a pendure atado ao ponto numerado
por. Então, o que ele perguntou aqui? Eu tenho essa barra, que é o que eles chamam de barra maior. Se você reparar, ela tem vários furos, tá? Nesse furo aqui, ele pegou um fio e pendurou essa outra barra com 3 passarinhos. E aqui nesse cantinho, ele só pendurou 3 passarinhos. Isso é uma questão de interpretação. Ele disse no enunciado que os passarinhos, ele falou aqui, ó, os passarinhos têm a mesma massa, tá? Se os passarinhos têm a mesma massa, aqui eu tenho 1, 2, 3 passarinhos. Então, esse buraquinho aqui, ó, ele vai sustentar essa barra que tem 3 passarinhos. E esse buraquinho aqui, ele está sustentando 3 passarinhos também. Agora, o que você tem que pensar? Se ele não tivesse falado o resto, se ele só falasse assim, sustenta 3 passarinhos de massas iguais, você poderia pensar que aqui, ó, ia ter um peso maior porque eu tenho a barra. Mas olha o que ele disse depois. Ele falou que as barras horizontais e os fios têm massa desprezível. Então aqui você não vai levar em consideração nem a massa desse fio e nem a massa dessa barra. Então esquece isso aqui. É como se esse buraquinho ele estivesse sustentando apenas o peso de 3 passarinhos, que é a mesma coisa desse buraquinho, que ele está sustentando o peso de 3 passarinhos. Então, se aqui eu tenho o peso de 3 e aqui é o peso de 3, imagina que eu vou pendurar esse cara aqui no teto. Eu vou pegar um fio, vou amarrar em algum desses buracos e vou botar no teto. Qual desses aqui, 1, 2, 3, 4 ou 5, eu vou amarrar um fio para pendurar no teto? De forma que ele não caia nem para um lado e nem para o outro, uma forma que ele fique equilibrado. Bem, é só você parar para pensar. Tem que estar distante igual, né? Tem que ser no meio, né? Então, ó, não pode ser o 1, né? Senão ia cair para cá, nem o 2, nem o 5, nem o 4. Tem que ser no meio. Só pode ser o número 3. Porque amarrando um fio aqui para botar no teto, você vai ficar distante, o passarinho dessa ponta e o passarinho dessa ponta vai ficar distante, vai ter a mesma distância do meu eixo, né? Do meio. Então, não vai nem fazer assim e nem assim. Vai ficar equilibrado. Então, a resposta aqui seria o buraquinho número 3, que seria a letra C. Tranquilo? Vamos ao último exercício de hoje, mais uma continha, tá? Deixa eu só apagar aqui. Eu vou apagar rapidinho para fazer essa. Vou deixar a fórmula, que a fórmula a gente precisa usar. Bem, vamos lá. Uma vara de pescar tem 2 metros de comprimento. Que força o pescador deve exercer com uma das mãos a 50 centímetros da extremidade em que está apoiada a outra mão para retirar da água um peixe de 20 newtons? Gente, aqui, eu não sei se vocês já foram pescar, já tiveram essa experiência. Quando você vai pescar, tem a vara de pescar, né? Você segura com uma mão embaixo, uma mãozinha, você pega uma mão assim na ponta e a outra você bota um pouco mais à frente, né? Essa mão que está mais à frente, você sustenta a vara, tá? É onde você faz a força. E, logicamente, na outra ponta é onde tem a isca, né? O fio, a isca, para você pegar o peixe. Então, ele quer saber aqui a força que o pescador tem que fazer para sustentar, né? Para equilibrar um peixe de 20 newtons. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Vou tentar desenhar mais ou menos, tá? Eu vou ter uma barra, aí aqui na ponta eu vou desenhar esse triângulozinho. Esse triângulo é o que representa o ponto de apoio, que é a mão que está apoiando, ok? Mais um pouquinho aqui para frente é onde eu vou fazer uma força para cima, que é onde vai estar a minha mão, tá? Eu estou puxando aqui, ó, a minha mão. E aqui na ponta é onde vai estar uma setinha para baixo, que é onde eu vou ter o peixe. Peixe. Tranquilo? Foi? Eu vou ter o peixe aqui. É mais ou menos isso. Aí ele falou que a minha mão, ela tá a 50 centímetros do ponto de apoio. Só que eu não posso fazer conta com centímetro e metro, porque ele falou que a vara tem 2 metros. Então, eu vou passar 50 centímetros para metro.
50 centímetros, gente, são 0,50 metros, tá? E a barra toda, né, ela tem 2 metros, tá? Tudo bem? Então agora eu vou fazer. Ponto de apoio não conta, só conta o que tem a partir para lá, né? Lembra? Força vezes distância. Então vamos lá. Força vezes distância. Eu vou pegar a força da mão, vou escrever aqui, ó, força da mão, vezes a distância que ela vai estar do ponto de apoio, 0,50. Se tá para cima, ela é positiva, lembra? Esse cara aqui, ó, tá para baixo, peso do peixe. Se tá para baixo, menos o peso do peixe, vezes a distância do peixe até o ponto de apoio. A distância do peixe até o ponto de apoio é o comprimento da vara, que é 2. Isso tem que ser igual a 0. Então, ó, a força da mão vezes 0,5, eu vou passar isso para lá para ficar positivo. Vai ser o peso do peixe vezes 2. Pronto, ficou positivo, tá? Agora vamos lá, força da mão vezes 0,5 é igual. Quem é o peso do peixe? Ele já deu o peso direto, tá? Ele falou 20. Então é 20 vezes 2, ok? Agora eu vou pegar o 0,5 e vou passar para lá, dividindo. Então a minha força da mão vai ser igual a 20 vezes 2 dá 40. 40 dividido por 0,5. Gente, dividir por meio é a mesma coisa aqui? Multiplicar por 2. Então, 40 dividido por 0,5 é a mesma coisa se você fosse fazer 40 vezes 2. Isso aqui vai dar 80 newtons. Essa é a força que a sua mão tem que exercer para sustentar o peixe. 80 newtons, letrinha A. Tranquilo, gente? É fácil, tranquilo, só tem que ir exercitando, tá bom? Galera, por hoje a gente fica por aqui, tá? Assistam a próxima aula, coloquem os nomes lá nos comentários e, por favor, façam o exercício e tirem as dúvidas, tá ok? Beijinho, até a próxima, tchau, tchau!